Como eu falei no review do mangá domingo, eu pretendia fazer um vídeo ontem, segunda-feira, falando sobre a entrevista do Isayama e dizendo que falta 5% só pro mangá de Shingeki no Kyojin acabar. Só que ontem eu fui no mercado e mais uma vez desinfetar cada coisa com álcool demora pra cacete, então não teve como eu fazer isso e ficou pra agora terça-feira, somado a um novo vazamento, um suposto vazamento, vamos dizer aqui. Então vamos falar sobre as duas coisas. Primeiro, eu quero falar sobre isso, principalmente porque é o mais recente que foi noticiado, depois eu vou comentar algumas coisas sobre essa entrevista do Isayama. Galera, aparentemente vazou o elenco de dublagem, o estúdio que vai dublar, algumas informações não só sobre aqui o Brasil, mas também da América Latina como um todo. Voltando aqui um mês atrás, a gente teve a notícia de que a Funimation, que é distribuidora, né, uma das maiores distribuidoras, ela tava para vir aqui para América Latina, incluindo o Brasil também, para trazer alguns animes dublados e Shingeki no Kyojin tava nessa lista. Então não é surpresa que essa lista agora tenha sido supostamente vazada. E essa lista ela foi publicada no site Anime News Network, que é uma das maiores, que é um dos maiores sites de notícia de anime que a gente conhece. Pelo menos eu uso bastante sempre quando eu quero pegar alguma notícia relacionada a anime e mangá, e o site publicou o vazamento completo praticamente. Algumas informações ficaram faltando, óbvio, né? Mas não foi só exclusivamente do Brasil, mas vários países, vários nomes, vários dubladores foram citados naquela lista, então não pareceu que foi simplesmente um bait jogado aqui no Brasil, sabe? Algo tirado do nada, assim, alguém vazou num fórum aleatório. Foi postado nesse site uma lista muito grande, o que faz com que o site de credibilidade como esse dificilmente se arriscaria em expor algum boato, né, em publicar algum boato. Mas mesmo assim, um dos dubladores que é citado nessa lista aqui do Brasil, ele chegou a postar no Twitter dizendo: já que a lista vazou, eu vou vazar também. E aí postou um trechinho de dublagem e tal, né, com o personagem sendo dublado, nada demais. Só que logo depois ele começou a desconversar dizendo que era mentira, que ele não foi chamado, etc, que ele não estragaria algo assim, né, uma oportunidade como essa e tal. Enfim, a gente não sabe se é realmente verdade essa lista ou não. A gente tem esse site com credibilidade publicando essa lista completa ao mesmo tempo que a gente tem o dublador tentando disfarçar ali algo que ele disse, né? Então realmente não dá pra saber se é completamente verdade, mas a gente vai aqui aos nomes que foram publicados nessa lista, pelo menos dos principais personagens. Galera, alguns nomes famosos, outros nem tanto, mas vamos discutir um pouco. Lembrando, obviamente, vamos colocar aqui tudo como supostamente, né? Não tô imputando crime a ninguém, mas vou colocar aqui só como um supostamente até então, até a gente ter uma total certeza disso tudo, né? Felipe Volpato foi escalado para o Armin. Ele, para quem não sabe, dublou o Midoriya no primeiro filme, né, no caso, que foi trazido dublado aqui pro Brasil também, e ele também dublou o Atreus, o filho lá do Kratos, ou Kratos. Apesar dele não ter a voz tão fina quanto a do Armin, eu meio que achei como uma das melhores opções da lista num todo. O segundo foi o Lucas Almeida, que seria o dublador do Eren. Ele já dublou o Simba, lá de Mag, pra Netflix. E ele, cara, eu acho que também é uma das ótimas opções que a gente tem pra essa dublagem. É um cara novo, tem canal no YouTube também, conseguiu um trabalho muito grande que foi dublar pra Netflix, um personagem pra Netflix, então ele ganhou, obviamente, visibilidade com isso, primeiro com o YouTube, e eu acho que vai ser muito bom ele dublar o Eren sim. A Tânia Gaidarigi, supostamente dublando a Randy, pra quem não conhece, é a dubladora, a famosa dubladora da Bulma, né, e outros personagens, mas uma voz muito clássica, que ao meu ver não se encaixa tanto assim na Randy, meio que seria um motivo oposto, porque a voz do Armin sendo muito mais fina, no caso da Randy a voz dela aparenta ser um pouco mais grossa do que pelo menos a personagem da Bulma. Então, não sei. Wendell Bezerra, supostamente dublando o Bertoldi, que eu fico sempre com o pé atrás, porque a voz dele é tão marcada já, é tão consolidada como a voz do Goku e outros personagens. Bob Esponja é onde ele faz uma diferença um pouco maior, mas os personagens normalmente que ele dubla costumam ter uma voz muito forte, né? Uma voz muito característica dele próprio, então é difícil desassociar a voz do Wendell quando a gente vê outros personagens sendo dublados por ele. Então esse é o meu único problema mesmo. O Alexandro Magalhães, que foi o cara que fez esse tweet e depois desmentiu, ele seria o dublador do Reiner. Eu pessoalmente não conheço o trabalho dele, acho que pouca gente também conhece, então é difícil saber exatamente se vai ser bom. Ariel Gomes como Jean também, outra pessoa que eu pessoalmente não conheço, então novamente não dá pra dizer. O Hermes Baroli, sendo o dublador do Levi, esse que dublou o Mustang e o Seiya, bem clássico, uma voz bem clássica mesmo, eu acho que vai combinar. Por mais que a voz do Levi seja muito única,
e soe bastante diferente com a voz do Mustang, enfim, a voz desse dublador mesmo, ainda assim, se der uma adaptada pelos personagens que eu vi, ele consegue oscilar um pouco o tom da voz dele, talvez fique legal. Por mais que seja um pouquinho diferente, e eu tenho muito essa dificuldade de enxergar uma voz diferente quando eu já conheço a voz do original, ou mesmo o contrário, quando eu vejo a voz em português e depois vou pular pro japonês, ou seja, ou do inglês pro japonês, enfim, quando eu tenho essas mudanças, quando eu faço essas mudanças, quando eu vou ver alguma coisa, alguma mídia, eu realmente sinto uma diferença muito grande quando a voz dos personagens não parecem. Mas nesse caso, mesmo não parecendo, pareceu que vai funcionar. Marcelo Campos, que a gente já conhece, né, o dublador do Trunks, ele seria o dublador do Coney, também uma voz bem marcante mesmo, entraria um pouco naquele problema do Wendell por ser uma voz já muito marcada. Tatiane Keplermer, que dublou a Sakura no Naruto dublado, seria a dubladora da Sasha. Eu acho que essa, de todas essas opções, é a melhor que mais se encaixa em algum personagem de Shingeki no Kyojin. E por último, a grande polêmica que seria a Kéfera, dublando a personagem da Mikasa. Pra quem não conhece, a Kéfera dublou, fez um trabalho de dublagem pro filme Operação Big Hero. E galera, eu sei que o pessoal já tá aqui, ó, com uma pedra e com uma bazuca na outra mão, praticamente, né? Mesmo ela sendo muito estigmatizada, eu não vou julgar agora, não vou tacar pedra agora, porque pelo menos no filme de Operação Big Hero eu vi dublado e eu achei a dublagem dela boa. Passou como qualquer outro dublador ali. Então, ao meu ver, não tem por que julgar ela precipitadamente. Meu único receio em relação a ela não é nem a questão da qualidade da dublagem, mas sim a voz se encaixar na personagem. Porque a Kéfera parece ter um tom de voz um pouco mais grosso, na Mikasa já é aquela coisa, na maioria das vezes, Eren. Então, não sei. Vamos ver se vai se encaixar. Vamos ver se ela vai conseguir passar a sensação que a Mikasa passa no anime. E a notícia anterior de que falta apenas 5% pro mangá de Shingeki no Kyojin acabar. Se a gente for fazer os cálculos, e aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque essa entrevista ela foi dada momentos antes, ou pelo menos poucos dias antes, desse último capítulo desse mês ser lançado. Apesar de já ter sido lançado a versão pirata, e a gente não sabe se o autor estava considerando isso na conta, mesmo assim, dá pra gente deduzir algumas coisas, né? Porque, considerando que faltam 5%, se a gente considerar o capítulo desse mês ou se a gente desconsiderar o capítulo desse mês, ficaria ali entre 5 capítulos e meio, 6 capítulos e meio, se a gente arredondar pra cima, 7 capítulos, ou seja, entre 5 e 7 capítulos, né? E o que a gente sabe também é que, com esse capítulo desse mês, é o terceiro capítulo do volume que tá pra ser fechado, ou seja, falta mais um capítulo e depois mais 4 pra fechar outro volume, seriam no total 5 capítulos. Se o mangá ele fosse estendido para mais um volume, seriam 9 capítulos, o que ficaria muito distante da estimativa que foi dada nesses 5% que ele disse na entrevista. Então a estimativa é muito mais próximo da gente ter, considerando esse capítulo desse mês, só mais 5 capítulos do mangá de Shingeki no Kyojin. E galera, sem dar spoiler aqui, eu queria discutir algumas coisas com vocês, né, bem por alto mesmo. O que a gente tá vendo agora, aliás, o que a gente não tá vendo agora, é justamente o Eren, que é o que todo mundo quer ver, que é aquilo que atraiu a atenção da maioria nesse momento atual do mangá. Porque foi algo tão grande que aconteceu com ele, com o personagem, ele se tornou algo tão grandioso que qualquer coisa que aconteça, por mais que eu esteja gostando, por exemplo, da ação dos personagens secundários, da resolução de conflito dos personagens secundários, é tão grandioso o que aconteceu com Eren que é difícil a gente não querer ver o que está acontecendo com ele, não dar atenção e esquecer completamente o que está acontecendo com os outros e simplesmente virar atenção para esse personagem, para o personagem principal. E a gente não está tendo isso nessa reta final da história. E com o mangá acabando em 5 capítulos, fica muito difícil a gente ter aquilo que, pelo menos a maioria, eu acho que quer ver, que é aquela sequência de capítulos finais onde a gente tem aquela sequência de ação grandiosa, principalmente agora com o Eren, né? Por mais que a gente esteja tendo ação nesses capítulos, teve nesse último capítulo agora desse mês, e eu particularmente tenha gostado muito, como eu falei, o Eren está grandioso demais nessa reta final para ele não ser explorado. Eu particularmente defendo que o autor esteja dando atenção nesse momento para os personagens secundários porque, primeiro, é algo necessário para ser resolvido. O momento atual em que o Eren está, por mais que seja algo grandioso, é ele simplesmente caminhando. Não tem muita resolução de conflito agora, nesse momento, com ele. Então é o momento de dar atenção realmente para os secundários. O problema é se vai sobrar tempo, se vai sobrar capítulo suficiente para o que as pessoas querem ver, que é o Eren em ação com esse poderio todo que ele tem agora. O Isayama também fala na entrevista sobre o receio dele de não conseguir expressar a emoção dos personagens, que foi o que eu falei quando lançou o trailer dessa última temporada, dessa 4ª temporada, que foi o Reiner. Comparação que eu fiz com o Reiner no mangá e no anime, que apesar da gente não ter visto o rosto dele no anime, então a gente não saber exatamente como isso vai ser adaptado para a animação, mas no mangá pelo menos foi um dos momentos
mais bizarros e mais esquisitos que eu achei pessoalmente no quesito expressão facial dos personagens, principalmente no momento tão chave que ele estava vivendo naquela hora. Mas enfim, galera, deixa nos comentários o que vocês acham disso tudo e não deixa também de estar inscrito no canal para acompanhar os próximos vídeos de Shingeki no Kyojin, assistir os últimos vídeos, o review do mangá que eu lancei domingo e os outros que eu fiz também sobre essa quarta temporada do Shingeki no Kyojin e também ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que saírem, beleza? Até a próxima, tchau!